Olá, boa tarde a todos. Estamos dando início aqui ao encontro de integração ao mercado de trabalho, um evento promovido pelo Meditec CG, em parceria com a Coordenação Estadual do Pronatec Paraíba, certo? Daqui a pouco nós vamos começar uma entrevista com o Dani, que é funcionário da Supercell, uma empresa que desenvolve jogos da Finlândia e mundialmente conhecido por diversos jogos mobile, como Clash of Clans, Clash Royale e Brawl Stars, certo? Vocês podem deixar suas perguntas aqui embaixo, onde tem a interrogação, que durante a live nós vamos tirar essas suas dúvidas, certo? Divulguem aí para os seus amigos, e daqui a pouco nós começamos. E eu vou sobre como é que funciona o programa, certo? O Pronatec é um programa do governo federal e aqui na Paraíba ele é gerido pelo governo do estado desde 2015. Desde então foram mais de 11 mil alunos em todo o estado beneficiados e aqui em Campinas já passou a marca de 400 estudantes, certo? Aqui em Campinas em 2020 nós tínhamos 3 cursos, Segurança do Trabalho e Eventos, que acabou no início do ano. E estamos com uma turma de jogos digitais. Por isso, essa edição do NMET vai focar nessa área de trabalho, de jogos digitais, certo? E logo após passar a pandemia, nós também temos alguns cursos com o processo seletivo pausado, que esperamos que logo após a pandemia tudo volte ao normal, tá certo? Já estou vendo aqui alguns alunos, algumas pessoas. Já vou fazer aqui a chamada, eu vou começar, né, para Dani, para a gente ir iniciando, até que o pessoal vá entrando aí. E aí, pessoal? Olá, boa noite, né, por aí, Dani? É 9 horas, mas o sol se põe lá pelas 11 horas da noite, então vai demorar ainda. Ah, legal. Enquanto o pessoal vai entrando aí, gostaria, né, de antemão agradecer a sua participação, aqui de muita valia para todos os estudantes e para nós também profissionais que trabalhamos nesse programa. Muito obrigado pela disponibilidade. Eu agradeço também e fico muito feliz que nessa pandemia o pessoal está tentando achar coisas diferentes para fazer e convidar e, tipo, acho que é um grande exemplo da civilização hoje em dia que a gente pode usar a internet para unir esses dois mundos tão facilmente, sabe? Achei muito legal a iniciativa de vocês e parabéns também. Obrigado. Enquanto o pessoal vai entrando aí, eu queria só começar, né? Dani, ele é conhecido como o brasileiro da Supercell, né? A Supercell é uma empresa finlandesa. Se eu tiver errado, tá? Vocês podem me corrigir aí, né? É especializada no desenvolvimento de jogos para smartphones e tablets, né? Jogos mobile. E é conhecido mundialmente por jogos muito famosos que fizeram sucesso e estão fazendo, como Clash of Clans, Clash Royale, Brawl Stars e vários outros também, né? Tem Hay Day, Boom Beat, enfim, vários Isso, outros. citou todos. Atualmente, aqui em 2020, a empresa completou 2 anos, 10 anos, aliás, foi fundada em 2010, mas se eu não me engano, o primeiro jogo foi lançado 2 anos depois, foi em 2012, o Boom Beat. E foi o Não, Rei Day, aliás, na o verdade. Hay Day, isso. E logo em seguida, o Clash of Clans, que foi um sucesso mundial, né? Uhum. E desde então, desde o lançamento do primeiro jogo, a empresa tem conseguido se manter. E o último, o mais recente, pelo menos lançado mundialmente, foi o Brawl Stars, não é isso? Isso, foi o último lançado, No final de 2018. último lançado mundialmente. A gente lançou um beta do Rush Wars, mas a gente matou ele antes de lançar global. Então, o Brawl Stars foi o último, a gente lançou mesmo. E o Dani, trabalha na área de comunicação e marketing, não é isso? Isso, Da empresa. Community Manager, né, que
gestor de comunidade no Brasil. E é basicamente comunicação, marketing, cuidar da comunidade, tudo que é de comunicação relacionado ao jogo passa por mim e pelo Ryan, que é o community manager americano, né? Já tem aqui algumas perguntas. Já já a gente conversa, vocês podem fazer, viu? Pessoal, os alunos estão aí, podem mandar perguntas. Bom, para a gente começar, eu queria que você falasse, Dani, como foi a sua trajetória até chegar na Supercell, né? Destacando aí a sua formação acadêmica, como foi que você chegou até a empresa, como que foi a sua trajetória profissional? Então, tem um pouco de sorte, né? Mas tem mais mérito do que sorte. Eu me formei em publicidade e propaganda, o que não tem muito a ver em como eu entrei na empresa de jogos, mas tem relacionamento com comunicação, né? Eu primeiro entrei na Hoplon, uma empresa brasileira aí de Florianópolis, como suporte técnico. E antes disso eu trabalhava numa agência de propaganda como redator. E eu sempre fui fã de jogos, né? Sou nerd desde os 3 anos de idade, jogando Atari, Master, Mega. E eu nunca pensei que tipo essa minha paixão fosse no fim ser relacionada ao meu trabalho, né? Então, muito legal isso. Mas então, me formei em publicidade, trabalhei em agência, fui redator. Aí, minha primeira experiência em jogos foi como suporte técnico. E nessa mesma empresa, a Hoplon, eu fui para assistente de marketing e depois eu me tornei community manager lá. E meio que, tipo, community manager ainda é uma função meio nova nas empresas, né? Tem gente que não vê valor nessa posição porque não traz resultado imediato, né? Não consegue fazer uma ação na comunidade e obter lucro, tipo, no dia seguinte. Então, eu criei meio essa posição na empresa que eu estava. Eu vi que tinha empresas que estavam fazendo um trabalho muito bom, como a Netflix, por exemplo. E eu vi, acho que seria legal se a gente fizesse também, né? Ter uma pessoa dentro da comunidade de jogos para saber o que eles estão falando, para saber o que a gente vai desenvolver para o nosso jogo, como que a gente pode ouvir eles melhor. Então, meio que eu queria essa posição e eu não tinha nenhum mentor acima de mim de community management, né? Era tipo, eu vi em outra empresa ou eu tentava aprender em outro lugar, eu testava na Hoplon. E eu achei isso legal que a Hoplon me deu espaço para eu poder testar todas essas coisas que eu tinha na cabeça e conseguir aprender muito errando e acertando, né? Porque errar também faz parte do aprendizado. Aí, como eu vim para a Finlândia, eu vi que como eu não tinha nenhum mentor na empresa que eu estava, eu vi que eu não tinha muito para onde crescer, sabe? Eu pensei que eu já estava na posição que eu criei mesmo, então como é que eu vou além disso aqui? Evoluir. Isso, e aí eu comecei a mandar currículo para todo lugar do mundo, não só para a Finlândia. Mas eventualmente eu mandei para uma empresa que não a Supercell, uma outra. Eles gostaram do meu trabalho e aí, mas eles falaram que não tinha vaga na hora. Então eu fiquei meio que pendente. E teve um dia que ele estava fazendo uma ação no Brasil e perguntou: tu conhece os influenciadores aí, os youtubers do Brasil, que eu estava pensando em fazer uma ação. Aí, sem questionar nem nada, eu fiz uma lista assim com todos os youtubers, a audiência deles, como que melhor performance, preço e custo-benefício, né? O quanto tu investe para o quanto tu vai receber. E mandei para ele. Não esperando nada, assim, não que ele fosse pagar por isso ou nada, mas ele ficou tão feliz que ele falou: quer conversar, quer vir trabalhar aqui? Então, eu fui lá não, né? Vim aqui para a Finlândia e comecei a trabalhar lá. Aí, 6 meses depois, eu mudei de empresa, fui para Next Games, que é uma empresa que tem jogos do Walking Dead, tá fazendo agora do Stranger Things, tem mais, acho que é uma IP, mas eu não lembro agora. Mas eu fiquei 1 ano e meio lá. E aí abriu vaga pro Community Manager do Brawl Stars. E eu pensei, o Brawl Stars é um dos meus jogos favoritos, sabe? Pra mim é o melhor jogo mobile que tem no mundo. E eu pensei, vou mandar só pra ver o que vai dar, né? Não tinha nenhuma
não tava pensando que não tinha nenhuma chance. Mas acabou que me entrevistaram, fui passando de entrevista para entrevista. E aí, depois de umas 4 entrevistas, eu pensei, tá, acho que a coisa é séria, né? Acho que eu tô indo em algum lugar. E pra mim, assim, o segredo que eu acho que o motivo de eu ter conseguido a vaga é que tudo que eu tinha feito nas outras empresas, eu tinha registrado, eu tinha um portfólio muito grande, sabe? Então, quando eu falava alguma coisa, se eles me perguntassem, tu já passou por essa situação X? E eu falei sim, daí eu mostrava o exemplo, sabe? Comprovando que eu já tinha passado e aprendido e tudo. E eu tenho um canal do YouTube próprio, então tudo que eu queria testar, eu testava no meu próprio canal. Então, tipo, era uma experiência que eu mesmo ia criando pra mim e não tinha problema de dar problema porque é meu canal, sabe? Não tava dependendo de nenhuma empresa. Então, esse foi meio que... Acho que foi o segredo de como eu consegui essa vaga, é ter tudo registrado, ter um portfólio assim, cheio de coisa, que eu mostrava que eu sabia o que eu tava falando. E é isso. Daí, há 1 ano eu tô na Supercell, muito feliz aqui. É isso que eu ia perguntar, né? Como que o profissional dessa área poderia fazer para mandar... Não é um currículo convencional, né? Sim. Tem como você descrever tudo que você fez, todos os programas que você usou em um currículo tradicional. Aí a próxima pergunta seria justamente isso. Como que as empresas buscam, como que os profissionais podem divulgar o seu trabalho, fazer o seu portfólio? Creio que desde tudo que você fez, desde lá no início, né, até na graduação mesmo, as coisas que você fez, tudo certinho nos cursos, deve ter sido aproveitado, né? Para Exatamente. construir o teu portfólio. Inclusive, eu esqueci de mencionar, mas quando eu estava fazendo publicidade na universidade, meus primeiros 3 anos eu fui muito um aluno incompetente. Não fui um aluno exemplar, assim. Mas aí no último ano eu vi, tipo, esse aqui vai ser o meu futuro, sabe? E aí eu comecei a levar a sério todas as matérias, eu tentava aplicar em algum projeto próprio meu, sabe? Então, eu vi que naquele último ano valeu todos os 3 anos que eu meio que desperdicei a faculdade, assim. Porque eu conseguia aplicar numa prática que eu mesmo criava para teste, sabe? Não estava em nenhuma empresa, não estava trabalhando na época. Então, tinha alguma matéria sobre marketing, era alguma coisa, eu tentava, vou tentar fazer um projeto voltado para essa matéria para ver o resultado que eu consigo colher disso. Então, eu ia aprendendo mais sozinho do que na faculdade, mas a faculdade era um ótimo lugar para eu questionar. Qualquer dúvida que eu tinha, eu conseguia questionar e dialogar com o professor. Então, eu vejo a faculdade assim como, tipo, eles jogam uma matéria e cabe ao aluno fazer, aprender por si, sabe? Tu recebe o tema e daí tu que tem que ir atrás e questionar, porque o professor tá ali mais que para te dar um suporte, mas não para, tipo, dar comida digerida, isso aqui é isso. Suporte, dar dúvidas, né? Isso, exatamente. Mas a gente fala bastante com os alunos, né? Principalmente na época de TCC, 90% do serviço é você. A gente tá aqui para auxiliar, mas você tem que fazer por onde. Isso, e tá tudo dentro de ti, é só ir atrás. Tipo, ver o que tu quer na tua vida e vai atrás. Tipo, por exemplo, eu vejo muita gente perguntando, como é que eu faço para trabalhar na Supercell? E eu vejo assim, vai na página de trabalho, como é que é? Oportunidades. De oportunidades, vê o que tu quer fazer, vê a lista de requerimentos e vai atrás, sabe? Tudo isso aí. Tem tudo na internet, tem tipo, se tu tá fazendo algum curso, pergunta pros professores, porque eles vão poder te ajudar no que tu quiser. Mas o aluno que tem que ir atrás da matéria. E é com você, mas também, né, seria o teu exemplo aí. Foi passo a passo, né? Começou em uma empresa e foi evoluindo. Isso, já estou há 10 anos trabalhando na indústria de jogos. Eu tinha falado... A gente vai voltar depois a falar sobre essa parte de comunidade, que a Supercell é bem forte. Desde o Clash Royale começou um pouquinho mais, né? Clash of Clans. Enfim, a gente vai conversar mais sobre isso. Eu queria saber se você conhece, você como profissional, como é que você vê o mercado de trabalho, principalmente aqui no Brasil. É meio que a gente tem a BGS, a BGS, né, que é um evento, o maior da América Latina.
A Supercell tem uma comunidade, tem trabalhado forte aqui no Brasil, né, com imprensa e tudo mais. Eu queria saber como é que você vê como profissional, né? Tá em evolução, tem espaço, como que tá isso? Eu acho que tem espaço e está evoluindo. Quando eu saí daí, tinha muita, não tinha muito suporte. Tá? Os cursos de jogos estavam começando ainda, sabe? Então eu vejo que talvez demore alguns anos para ter uma base de que tu consiga entrar na faculdade direto para um estágio numa empresa de jogos e progredir. Hoje é meio que tipo, tu tem que ir para casa e fazer um protótipo na tua casa para tu construir um portfólio e aí tu vai tentar aplicar para outra empresa. Tem a Hoplon em Florianópolis, tem a Aquiris, acho que é em Porto Alegre, tem alguma da Samsung em Manaus. Então tem algumas empresas e tu vê que o Brasil está investindo em produção de jogos local. Mas o que eu vejo assim de empresa de sucesso no Brasil é meio que produtor independente que lança um jogo na Steam, por exemplo, e dá sucesso e aí o cara meio que vende a empresa e vai para fora, sabe? Então eles estão meio que não estão conseguindo manter o mercado, mas eu vejo que tem muita gente querendo ao mesmo tempo. Então, meu conselho é tipo, se tu quer entrar nessa carreira, tem que começar independente, tem que fazer protótipo em casa, tipo, arranja os amigos, se tu não é programador ou se tu não é artista, arranja alguém para formar uma equipe de 3, alguma coisa básica e vai investindo. Tipo, na minha área, por exemplo, community management dá para fazer em outras empresas, né? Para fazer empresas de propaganda ou qualquer Netflix da vida, tem uma comunidade bem grande também. Mas se tu quer programar jogos ou fazer arte em jogos, é meio que prototipar em casa. Tem uma fatia dessa área de trabalho que são jogos para empresas, né? Jogos educacional, né? Alguma empresa pode contratar você para fazer um jogo específico, né? Isso. Não necessariamente já pensar em criar um jogo para lançamento, para mundial e tudo mais, mas começar, né? O importante é como você fez aí, começar e para ter um portfólio, para ter o que mostrar, né? E faz sentido, porque essas empresas de propaganda que faz jogos para outro cliente, para outra empresa, é exatamente como um jogo que tu joga no PlayStation, por exemplo, sabe? É só o escopo que é diferente. Mas a mecânica funciona igual. Bom, a gente já falou sobre isso, né? Como as empresas, por exemplo, não sei se você já participou ou já viu alguma, desde que você entrou, viu a contratação de mais pessoas, mas pela tua experiência, assim, enfim, onde que essas empresas costumam contratar os profissionais? Pesquisam em sites específicos, como o LinkedIn, não sei, ou como que pode ser feito aí? Como o profissional pode se fazer ser visto? O LinkedIn é bom para dar, como é que é? Credibilidade. Porque se tu não tem perfil no LinkedIn, meio que tu não existe no universo profissional, né? Então é sempre bom tu manter ele atualizado só para, tipo, tu manda currículo para uma empresa, aí o RH vai lá e vê o LinkedIn para ver se bate, sabe? Mas depende do país. No Brasil, honestamente, eu não sei no momento, mas eu acredito que, por exemplo, no Facebook tem grupos de desenvolvedores, eles sempre anunciam vagas lá, então fica de olho no Facebook, grupos de desenvolvedores independentes. Tu pode, se quiser, fazer um produto independente e mandar para o Steam, e tipo, é aberto para qualquer desenvolvedor. E dependendo do país, tem site específico. Por exemplo, aqui na Finlândia tem um site chamado gamesjobs.fi, né? Que mostra todas as empresas contratando na Finlândia. Então, dependendo do país, tipo, pesquisa no Google ou vai na empresa que tu gosta e vê a lista de oportunidades que ele tem, sabe? Mas é isso, tipo, vai nas empresas, vai vendo a lista de oportunidades e vai meio que caçando. Eu não sei nenhum segredo, que, tipo, a fonte mágica de oportunidades de empresas, mas... Durante essas rodadas de entrevista que nós estamos fazendo, nós vamos falar também sobre profissionais dessa área, de RH, de administração, mas, né, ter alguém daqui da área mesmo é sempre interessante ter essa opinião, essa visão.
Bom, e né, sobre a toalha especificamente, mas a Supercell ela interage muito com a comunidade, né? Como a gente já falou. Uhum. E nesse Brawl Stars principalmente tem parceria com youtubers, e até com o consumidor mesmo, né? Com o jogador mesmo, onde as pessoas podem criar skins, roupas para os personagens, né? Uhum. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e tem alguma dica aí, como é que podem participar, enfim. A gente tem como é que eu chamo? Um website que é o Supercell Make, que a gente abre para os jogadores mandarem sugestões de skins para a gente aplicar no jogo. Mas o que a gente, o, o catch ali desse site é que tem que ser uma skin profissional. A gente não aceita só desenho, sugestão ou conceito. Tem que ser um modelo 3D que já dê para funcionar no jogo. E isso a gente é uma coisa que a gente viu que, tipo, tem a demanda de artistas independentes que eles querem não trabalham em nenhuma empresa e são freelancers, né? Tem bastante artista freelancer. E, ao mesmo tempo, a gente ganha um benefício porque a gente consegue vender uma skin a mais no jogo. E, obviamente, a gente tem um revenue share, né? A gente compartilha os lucros, se ele for escolhido. Então, todo mundo sai ganhando. A gente ganha mais skin para poder vender no jogo. E o artista, ele ganha a exposição e ganha o dinheiro, obviamente, do lucro da skin que ele fez. E as dicas, eu acho que é, tipo, aprende o software, tipo Blender, Maya, os softwares que o pessoal usa para modelar 3D. E ler as regras, porque tem lá no site do Supercell Make. Vai lá quando tem uma campanha aberta, tem tudo explicando direitinho como que a gente aceita as skins, como faz para participar, o que tu ganha. E é basicamente isso. Agora, tu falou do sistema de parceria que a gente tem com o YouTuber, esse é mais complexo. Sim, Mas tipo, tem que ter um canal. E é uma coisa bem específica, né? Eu acho da Supercell, é bem interessante isso. Isso. Manter essa interação entre vocês que fazem os jogos e a comunidade, né? Entre o jogador. Para não ser simplesmente um jogo casual, que a pessoa vai lá, joga e tal, e daqui a 2, 3 meses esquece. Isso. Tem sempre essa preocupação contínua, né? E a gente vê o valor dos YouTubers porque a gente sabe que eles são a nossa comunidade falando com a própria comunidade, sabe? A gente, às vezes, por estar numa empresa de jogos, a gente está meio distante, às vezes, e não consegue realmente entender a linguagem da comunidade, alguma coisa. Então, YouTubers são, tipo, pessoas da comunidade que representam ela e têm uma alta credibilidade. Então, se eles continuam fazendo conteúdo constante pro nosso jogo vai estar sempre na boca dos jogadores. E o sistema de criadores, ele funciona, tipo, tu aplica, tu precisa ter um número X de inscritos. A gente, obviamente, veta se o conteúdo não for bom, se tem conteúdo adulto, que não seja conteúdo para família, essas coisas. E quando ele chega num Tier 3, tem 3 diferentes tiers, tem patamares, né? Quando ele chega no último, ele consegue ter o código do criador, que ele consegue botar um código no jogo, que todas as gemas, todas as compras que o jogador fizer no jogo, o criador vai ganhar uma porcentagem. Então, tipo, ele fala, lançou uma nova skin, usa o meu código. Tipo, acho que 5% do valor das compras vai pro criador e automaticamente ele tá fazendo uma propaganda do nosso jogo, sabe? Tá falando, vou lá e comprar essa skin pra me apoiar. Então, é uma coisa que realmente funciona bem para todo mundo, né? Os criadores, eles ganham esse revenue share também e a gente ganha exposição. E a gente acha que eles são tão melhores do que a gente em comunicar que às vezes a gente até deixa de comunicar alguma coisa nos nossos canais oficiais para dar para ele. E isso é tipo, quando a gente lança um update, a gente lança o que vai sair no update de uma forma bem superficial e direta. E os criadores, eles vão detalhar e vão explicar tudo o que está acontecendo, o motivo de por que isso está acontecendo. Então a gente sacrifica nosso próprio conteúdo, que tipo, o conteúdo de update é a coisa mais excitante para os jogadores, né? O que eles mais querem ver.
Então a gente sacrifica isso, dá para os criadores de conteúdos porque eles ganham bastante views com com esse conteúdo e a gente ganha jogadores que sempre assistem a gente está sempre na boca dos jogadores. Isso é importante para uma empresa a nível como a Supercell. Vamos começar aqui com as perguntas. Vocês podem enviar, tá, pessoal? Perguntas aí embaixo. Aqui mesmo nos comentários, mas tem uma interrogação aí embaixo para você fazer a pergunta. Vou começar com uma pergunta interessante aqui de Mona Lisa sobre a diferença, né? Como a Supercell atua. Acho que ela não tem pretensão, não sei, em lançar jogos para console ou PC. Mas você tem teu conhecimento como profissional, assim, como é que você vê esses mercados para jogos mobile e para jogos para plataformas, né? Como PC e consoles. Como que tá esses mercados? A Supercell, no momento, ela não tem plano realmente de lançar nada para videogame, né, console. A gente quer focar em ser a melhor empresa mobile do mundo. Então, se a gente dividir esse escopo, meio que pode não ser melhor em nenhum dos dois âmbitos, né? Então é melhor focar só em um. Agora, o mercado de console, se tu vai fazer um AAA, tipo Last of Us da vida que acabou de sair, é complicado que, tipo, para fazer um AAA, tu tem que ter um nome, né? A empresa tem que ter um nome. Porque se tu lança um jogo meia boca, tu já acaba com todo o investimento. Porque é muito investimento no jogo e tu meio que tem uma chance, sabe? Se tu não pegou aquela chance, já era. Por isso que é bom tu começar numa empresa mobile, porque uma empresa mobile tu consegue lançar muito jogo bem mais rápido e aprender com os erros e conseguir sempre lançar um produto melhor. Com AAA meio que lançou o jogo e é isso, sabe? Tu vê o Fallout 76, que é um jogo gigantesco. Ele no lançamento não lançou bem e agora estão lançando patch atrás de patch para tentar arrumar, mas não vinga, sabe? Então é uma coisa que é muito difícil. E pra gente, por exemplo, quando a gente vai lançar um novo jogo, a gente agora está em beta no Hay Pop, que é um jogo de puzzle do Hay. A gente joga só em alguns países, vê os resultados das pessoas jogando nesse país, e daí se a gente consegue ver, beleza, a retenção tá num nível legal, a monetização tá legal, o pessoal tá falando bem do jogo, aí a gente abre para todos os países e consegue realmente ter um resultado melhor. Então, a gente consegue ter essa coisa de, tipo, lançar em poucos países e se não der certo, a gente não lança e é isso, sabe? Agora, tu nunca vai ver um Assassin's Creed fazendo isso, alguma coisa assim. Tipo, eles têm o jogo e tem que lançar esse... Se não vingar, não vingou. Não tem o que fazer. E algo bem específico dos jogos mobile realmente é essa sazonalidade, né? São temporárias, né? Que a Supercell também adota muito isso. Isso facilita também manter o jogador interessado. Por isso que o mercado mobile está crescendo tanto, né? Isso. E a gente consegue também agora tem esse novo conceito de jogo como serviço, né? Que tu lança o jogo e tu sempre vai botando mais update, botando mais conteúdo nele, atrás de conteúdo, para deixar ele sempre atualizado. Então, por exemplo, o Clash of Clans ele tem uns 8 anos, acho, e é um dos jogos ainda com a melhor performance da Supercell, sabe? Por causa que a gente está sempre atualizando, botando mais conteúdo lá dentro. Então, jogos hoje em dia tem que ser um serviço, sabe? Apesar que tem várias notícias falando, o AAA vai morrer, o jogo com história vai morrer, mas é tudo baboseira, né? Sempre vai ter mercado para esse tipo de jogo. Mas realmente, assim, o jogo como serviço é um bom mercado porque tu consegue aprender muito e se tu errar, tu consegue arrumar no próximo update, sabe? Tem muita gente aqui, né, que joga aí os jogos da Supercell. O Mikael, ele perguntou sobre a criação do Clash Royale e também essa parte de jogos online pessoa contra pessoa, né? Isso, PVP. P2P, não sei, é isso. Como que a Supercell já trabalha isso desde o início? Não, se eu não me engano, Clash of Clans não era assim, né? Não. Mas como que foi essa evolução? Para você contar um pouco sobre isso. Então, o Hay, na verdade, foi o primeiro jogo, ele era bem... Tu cuida da tua fazendinha e é isso, sabe? Não tem interação com ninguém, no máximo pode ver a fazenda do colega, mas é isso.
A gente viu que jogo PVP, player contra player, ele consegue criar conteúdo pra gente. Isso significa que, tipo, a gente cria as mecânicas de como vai funcionar esse jogo, mas quem vai criar o conteúdo é o jogador, porque cada batalha vai ser um jogador contra outro jogador e eles jogam de jeito diferente. Então, tu consegue aproveitar muito mais conteúdo do que se fizesse um single player, por exemplo, de novo, como Last of Us, que tu tem que fazer a história, tem que fazer os diálogos, tem que fazer tudo. É muito trabalho investido para um jogador, tipo, eu fechei agora em 3 dias, sabe? E eu nunca vou mais jogar, provavelmente. Então, tu vê o apelo de, tipo, fazer um jogo PVP, que o jogador joga todo dia, tá sempre ali e tá sempre visitando o teu shop, tá sempre olhando as novidades. Então, tipo, o apelo da Supercell e por que a gente foca tanto em PVP é porque a gente acha que o jogador fazendo conteúdo é uma coisa muito mais divertida para ele, porque toda partida vai ser diferente. E pra gente é muito mais prático porque a gente consegue lançar muito mais conteúdo, né? Porque a gente lança a mecânica e eles fazem os conteúdos. E manter o jogo sempre em evidência. Isso. O a LED, perguntou como é participar da Supercell, uma empresa tão grande assim. Isso, né? Como é participar de uma empresa tão grande como a Supercell, né? Que desenvolve jogos conhecidos aí mundialmente. Inclusive, teve um campeonato mundial do All Stars, né? Tem aí dentro do jogo mesmo, tem as eliminatórias, enfim. Como que é para você ter essa oportunidade de uma empresa tão renomada assim? Eu acho que tipo, o pessoal fica usando a hashtag gratidão muito supérflua no Instagram, né? Mas eu realmente estou grato de estar aqui porque, tipo, eu já estava feliz trabalhando. Se eu tivesse uma mesa e um computador, eu estava feliz trabalhando, sabe? Mas a quantidade de benefícios que eu tenho na Supercell, de, tipo, eles cuidam da minha esposa, da minha família, de tudo, sabe? Os caras são realmente... Ele não é, tipo, tu não tá fazendo um favor para trabalhar, por estar trabalhando para eles. É meio que a empresa tá fazendo um favor de tudo, Pera, essa tá me confuso. É reconhecimento, né? Eles reconhecem. Porque tem-se no Brasil, pelo menos assim, quando eu tava trabalhando numa empresa de jogos, eu meio que senti que, porra, parece que a empresa tá fazendo um favor de deixar eu trabalhar aqui, sabe? E não tá me reconhecendo como um profissional. Então, realmente trabalhar numa empresa como a Supercell é uma coisa que me deixa muito feliz e, tipo... E outra coisa que eu vejo é que, tipo, o Brawl Stars, por exemplo, a gente ouve muito a comunidade, a gente ouve muito o feedback que eles estão falando, e eu, como Community Manager, eu consigo ver que isso está sendo aplicado no jogo. E pra mim não tem satisfação melhor do que tu poder chegar pra comunidade e falar, beleza, tu quer que isso aconteça no jogo, vai acontecer em 3 meses, sabe? Acho que é a melhor situação para um Community Manager que pode acontecer. Outra pergunta da Alex, ela mandou aqui nos comentários, podem ir mandando, viu, pessoal? Como é o cenário feminino? Ela perguntando na Supercell, mas na criação de jogos, como é que você vê a presença feminina nesse jogo? Inclusive, né, na nossa turma, há muitas meninas, eu não sei se chega a ser 50% a 50%, mas tem muitas meninas interessadas, né, jogando. E como é no cenário profissional? Como é que você vê isso? Tem muito a evoluir ou já está numa participação boa? Como que você vê isso? Eu acho que definitivamente tem muito a evoluir, mas acho que tem que começar da base. Porque, por exemplo, quando a gente abre uma posição de alguma oportunidade no jogo, a gente vê que o número de candidatos do sexo feminino que aplicam é tipo 5% em comparação com o masculino, sabe? Então, tipo, já a gente já não tem muita gente aplicando. E ainda tem a seleção, né, de currículo e tudo mais. Então, realmente tem uma carência de mulheres na empresa de games. E não é falta de talento, eu acho que é mais falta de interesse, talvez, da parte delas. Porque é claro que a gente, tipo, vem de uma sociedade machista, então, tipo, acho que vai demorar ainda um pouco para garotas desenvolvedoras de jogos ser algo que seja incentivado desde pequeno, sabe? Tipo, uma garota que gosta de jogos parece que é tipo um caso marginal da sociedade, que daí ela se interessou e começou por conta própria seguir esse caminho, e não que tipo foi um incentivo dos pais ou alguma coisa.
No Brawl, por exemplo, a gente tem uma menina no time, tem 25 pessoas, tem uma menina no time. Tem outras áreas que tem mais mulheres, né? Tem RH, por exemplo, administração, coisas que não são voltadas ao desenvolvimento em si. Tem bastante artista também, mas acho que como precisa de muito programador e programação não é uma área muito, talvez, querida pelas mulheres no momento. Tem bastante... Óbvio que tipo, tem gente com interesse, mas se tu vê numa classe, por exemplo, de programação, não tem tanta gente, sabe? Ciência da computação. Então é um reflexo de tipo... de lá cedo, porque nunca ninguém apoiou essa carreira para elas, e aí reflete no mercado, obviamente, depois. A gente tem, obviamente, incentivos, a gente, inclusive, vai trabalhar agora, isso, uma coisa que nunca foi anunciada ainda, exclusivo aqui. Novidade. No programa de criador, a gente está tentando incentivar mais mulheres youtubers a entrar no programa, porque a gente quer... Acho que os resultados do Brawl era tipo 25% ou 30% eram mulheres. Então, tipo, tem uma fatia do mercado bem grande ali, mas que não tem ninguém para representar elas quando vai comunicar alguma coisa, sabe? Então, a gente está tentando achar mais mulheres e dar um incentivo inicial, assim mesmo que elas não tenham os números de inscritos para entrar no programa, a gente vai tentar meio que dar um pontapé inicial para estimular. Legal, legal. Muito importante, muito legal essa iniciativa. E isso aí também entra como lá no início, né? As mulheres que estão estudando, que estão começando na área, como as nossas alunas, focar nisso, né? Em divulgar o seu trabalho, fazer, né, o portfólio agora na base, para futuramente ter esse sucesso aí. Isso aí. A gente, eu particularmente não sei como é que funciona muito bem o Instagram, mas a gente já tá partindo aí para os minutos finais, né? Antes de ser derrubado. Aí eu só queria, antes de você falar as suas palavras, enfim, eu também queria uma novidade sobre o Brawl Stars, né? Eu jogo Legal. E tá perto de uma nova temporada, né? Aí, se você puder dar aí alguma novidade pra gente. Mas eu queria destacar aqui os números dos jogos, né? Eu vi aqui que em 2019, se eu não me engano, no ano passado, o mercado de jogos ultrapassou a indústria de cinema e de música. E foi a forma de entretenimento mais lucrativa no mundo, né, no ano passado. E nós temos também, eu achei interessante isso, nós temos uma empresa brasileira entre uma das maiores do Brasil, né? É a empresa que fica em João Pessoa, deixa eu só localizar o nome dela. IUP Studios. Então é interessante, né? Aqui no cenário nacional nós temos uma empresa paraibana, destaque, né, nacionalmente. E a indústria de jogos, como o Dani já falou, cresce cada vez mais em diversos países. E eu queria, né, para você falar aí as suas palavras finais, deixa eu só ver se tem mais alguma pergunta. Né? A Leti mandou algumas mensagens, a Kellen disse que gosta muito do Brawl Stars. Eu também gosto, mas enfim. Queria que você se despedisse, desse aí algumas palavras de incentivo para os nossos alunos. E se tiver alguma novidade, pode se sentir à vontade para falar também. Show. Eu não posso divulgar as novidades, porque senão o pessoal vai compartilhar e vai acabar ferindo os nossos youtubers, né? Porque eles que compartilham essas coisas. Mas eu posso falar que amanhã, nos nossos canais, vai ter um post bem legal. Então fiquem de olho lá. E tinha alguma outra pergunta? Para você falar aí algumas palavras para os nossos alunos, né? Como é que eles podem, nesse início de caminhada que eles estão, como é que eles podem fazer, desenvolver? Beleza. Eu acho que o meu conselho é, tipo, usem bastante os professores de vocês, mas não dependam 100% deles, sabe? Eu acho que tem que fazer muito... Tu tem que ir atrás do que tu quer saber, vai ver tutorial, vai aprender por si só, testa em casa, prototipa bastante. E aí, quando tu surgir dúvidas, aí tu fala com o professor, como é que eu faço isso aqui, eu posso dar um conselho nisso aqui. Então tu vai ter um diálogo muito mais fundado, sabe? Vai ter informação quando tu tá dialogando, porque quando tu não pratica o que tu tá aprendendo, meio que tu só fala na teoria e não tem realmente... não consegue sentir o que tu tá falando, sabe? É meio que fica só no mundo teórico ali, então, tipo, vai atrás do que quer saber,
faz bastante protótipo, testa coisa em casa, cria um canal no YouTube, faz experiência lá, faz o diabo, sabe? Na internet tem muita coisa para tu fazer, tem muita oportunidade, tem muito material de aprendizado. E se eu soubesse disso quando eu estava na faculdade, para mim acho que eu teria talvez me mudado para a Finlândia muito antes, porque quando tu testa tudo isso, tem esse conhecimento e aí tu fala com os professores, aí tu recebe tipo um feedback muito mais valioso, sabe? Acho que tu consegue aproveitar muito mais as aulas, tu consegue se superar em basicamente tudo que o professor vai falar. Não ter medo, né, do erro, até porque dificilmente alguma coisa vai nascer perfeito, né? Você sempre tem alguma coisa a fazer, né? Não ter medo de começar. Inclusive, uma dos lemas da Supercell é que a gente é conhecido também por matar muito jogo, né? Que a gente a gente lança o jogo no mercado como beta, ele não tem o resultado que a gente quer, a gente mata ele sem remorso. E aí até na empresa a gente abre uma champanhe e tipo, todo mundo começa a celebrar a morte dos jogos, porque a gente sabe que a gente aprendeu, sabe? Cada morte de jogo é uma lição. É isso. Então, obrigado. E os nossos alunos, né, estão tendo que aprender exatamente isso que você está falando, né? Nessas aulas remotas, à distância, eles têm que produzir e a gente tem as aulas também online, mas é mais justamente para isso, tirar dúvidas. Então, que os alunos continuem fazendo, né, essa parte, estudando, trabalhando, não ter medo, né? E colocar para frente, né? Não ter medo, não tá como eu queria, tá perfeito, tá assim, mas fazer, né? Lançar para ter um portfólio, para poder divulgar o trabalho. Isso, não tem medo. Vai ter um monte de gente julgando, mas tem que fazer. Enquanto alguém está julgando, tu vai lá, faz uma coisa e está se sobressaindo, sabe? Inclusive, né? Você pode acessar aí também, tá online o serviço. Nós temos alguns jogos lançados pela turma anterior que a gente fez. Inclusive tinha alunos também participando. Tá lá no nosso site, a gente vai estar aqui no Instagram, bit.ly/meditechcg. Lá tem alguns jogos de nossos alunos e a gente quer que essa turma atual também lance também para a gente divulgar e ajudar cada vez mais os alunos. Massa. Eu queria agradecer aqui a presença, né, de Luana e Thaís, que são as outras duas coordenadoras aqui em Campina, aqui na cidade. Agradecer também a coordenação estadual. Tem pessoas aqui também de outras cidades, Guarabira, eu vi aqui. Agradecer a presença deles e muito obrigado, Dani, pela disponibilidade. Né? Foi de muita valia e muito importante essa participação. Eu agradeço muito e parabéns aí pela iniciativa, viu? Exatamente, acho que essa iniciativa é uma ilustração do que eu acabei de falar. Tu tem um problema que é a pandemia, tu foi atrás de alguém para falar e tu foi lá e fez, sabe? Incentivar os alunos, né? Isso. À distância, às vezes eles ficam desanimados, mas você tem que fazer alguma coisa aí. Muito legal. Muito obrigado também, agradecer a professora, né? Tá aqui, a Luciana Santos, ela é a professora dessa turma. Muito obrigado também pela presença de todos. Isso. Obrigado, Dani. E até mais, pessoal. Amanhã a gente vai continuar conversando. E na próxima semana a gente vai ter outro profissional também, dessa vez exclusivo para nossos alunos. E a gente está buscando cada vez mais para trazer mais pessoas aqui, mais profissionais para conversar com vocês, tá? Muito obrigado, Dani. Muito obrigado a todos. E até a próxima. Valeu, galera. Falou.